Tradição é a continuidade ou permanência de uma doutrina, visão de mundo, costumes e valores de um grupo social ou escola de pensamento. Ao nível da etnografia, a tradição revela um conjunto de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas, músicas, práticas, doutrinas e leis que são transmitidos para as pessoas de uma comunidade, sendo que os seus elementos passam a fazer parte da cultura. Oi, bonitas! Aqui quem fala é a Julia Jacode, a matemaníaca. Final de ano tá chegando. Vem Natal, vem Réveillon e com eles vem um monte de tradições junto. Porque afinal, quem aí não tem um enfeitinho de Natal, um pisca-pisca, uma arvorezinha? Quem aí não coloca um enfeitinho na porta? Quem aí não junta nessas ocasiões a família inteira? E aí tem até aquele tio que faz a piadoca do pavê, aquela tia que pergunta das namoradinhas, dos namoradinhos. Não vai me dizer que você não se arruma a beça pra ficar desfilando aí na sala da sua casa, da sua tia, se coloca todo de branco pra ver fogos de artifício, pula um monte de ondinha, come uva, sei lá, coloca uma folha de louro na sua carteira. Eu sei que pelo menos uma dessas coisas que eu falei pra vocês, vocês com certeza fazem. Afinal, tradições, não é mesmo? E tudo isso me levou a pensar em quais são então as tradições que a gente não perpetua dentro da matemática. Foi muito bacana essa experiência, principalmente porque eu consigo contar com vocês lá nas redes sociais. Se você não me segue, você já pode ir lá dar uma seguidinha. E vocês falaram várias coisas que eu concordei e que são tradições. E vale lembrar que isso é só um pequeno recorte de algumas tradições que a gente faz dentro da matemática. Se você aí pensou em alguma diferente, você pode usar os comentários e continuar participando dessa discussão. Confesso que tiveram alguns tipos de tradições que apareceram dentro da matemática e a maior parte delas são tradições que são voltadas para a linguagem matemática. Então, assim, todos esses símbolos que a gente cria, a gente acaba carregando um monte de tradições dentro deles. E aí vocês disseram, o mais óbvio de todos, por que a gente usa o X como a nossa incógnita principal? Rola até uma questão assim dentro de sala de aula que se tira o X parece que ninguém sabe fazer nada, de tão intrínseco que isso tá dentro das nossas tradições, da nossa cultura matemática. E aí foi muito engraçado, porque o primeiro comentário foi usar X como a letra da principal incógnita. E aí o segundo comentário era tipo usar Y como a segunda incógnita. E aí o outro comentário era usar Z como a terceira incógnita. Quem aí nunca resolveu um sistema de 3 equações que as incógnitas eram X, Y e Z? Quando a gente vai pra geometria, a gente também tem algumas sequências alfabéticas que a gente se identifica muito na hora de chamar ponto, de chamar reta. Então, normalmente os pontos a gente começa dando o nome do A até o Z. Então, o primeiro ponto vai ser o A, o segundo B, o terceiro C e assim por diante. Agora, nas retas, eu não sei, eu normalmente tenho o costume de usar T, S, U, V. Por quê? Não sei, é só uma tradição. Ainda falando sobre as incógnitas, a gente tem um grande mal de achar que a incógnita numa equação de primeiro grau, ela precisa necessariamente habitar o lado esquerdo da igualdade. Não sei, talvez porque a gente lê da esquerda para a direita, mas enfim, virou uma tradição e de novo, parece que se a gente coloca 5 igual a x, tá errado. Mas vocês já pensaram que o igual vale para os dois lados? Se o 5 é igual a x e o x é igual a 5, dá na mesma? Algumas outras tradições ainda voltadas para nossa forma de linguagem e estrutura que a gente organiza matemática é usar o tracinho da fração para exprimir divisão, ou até mesmo usar pontos e vírgulas para escrever decimais, indicar ângulos com partes de circunferência, mas quando estamos falando do reto, fazer um quadradinho e não pode ficar de fora o pontinho, que fica bem lá no meio dele. Outro quadradinho que a gente gosta muito de usar são aqueles que ficam no final da demonstração. Afinal, essa é uma das formas de exprimir que a gente de fato provou ou demonstrou algum teorema, lema, corolário, enfim, o que seja. Tem uma ótima que eu gosto muito, falar que ângulos ou lados são iguais, a gente coloca a mesma quantidade de tracinhos. E eu vou confessar pra vocês que esse eu gosto muito, mas o que eu gosto mais mesmo são usar várias canetas coloridas, porque eu acho que fica muito mais fácil de poder se organizar ou até mesmo passar esse conhecimento para um amigo, e eu acabo utilizando muito desse artifício. Agora, outro tipo de tradição que eu consegui identificar foram
alguns tipos de tradição que estão vinculados às nossas tradições educacionais, que estão presentes na forma que o conhecimento é apresentado pra gente. Algumas culturas, alguns vícios acabam sendo passados sem a gente mesmo perceber. Afinal, quem aí não resolveu uma equação e ao final não deu um número inteiro, deu um número, sei lá, decimal, uma fração com uns números primos, não dava para reduzir em frações equivalentes e não se questionou se aquele resultado realmente estava certo. Pior ainda se desse um resultado irracional, não é mesmo? Um grande costume é amar os números positivos ou ficar completamente desconfortável em resolver uma equação de segundo grau por soma e produto, mesmo que seja muito mais simples do que usar o Bhaskara. Tem outros vídeos passando aqui do lado, vocês podem clicar e se divertir. E eu, antes de tudo, queria deixar registrado que eu amei ter essa discussão. Acho que a gente até podia, de fato, conversar sobre isso nos comentários e trazer aqui, quem sabe, uma parte 2. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações, deixa suas curtidinhas, me segue lá nas redes sociais pra gente continuar batendo esses papos que são incríveis. Beijo pra vocês, bons estudos e até o ano que vem!